Esta será a apresentação da terceira aula da disciplina Gestão da Educação Escolar. A aula 3 é composta pela seguinte unidade: Gestão Democrática da Escola Pública, concepções e implicações legais e operacionais. Nesta aula, abordaremos a importância do projeto político-pedagógico, alguns mecanismos de participação e decisão da escola e sua articulação com a construção de graus progressivos de autonomia da unidade escolar, e a importância dos profissionais da educação no processo de gestão democrática. Já vimos que as lutas em prol da democratização da escola pública de qualidade intensificaram-se nos anos 1980 e 1990, resultando na aprovação do princípio de gestão democrática do ensino público previsto na Constituição Federal de 1988, no artigo 206, e na LDB, nos artigos 3º e 14. A LDB ainda prevê a elaboração do Plano Nacional de Educação, PNE, que aborda metas direcionadas à melhoria da qualidade do ensino e à gestão democrática. A efetivação da gestão democrática é fruto da mobilização dos trabalhadores em educação, das comunidades escolares e locais. Isso implica luta pela garantia da autonomia da escola, pela implantação de processos colegiados e pela garantia de financiamento pelo poder público. Você sabe como participar das decisões da sua escola? A democratização da escola implica compreender a cultura da escola e dos seus processos e deve envolver toda a comunidade escolar e local. Para que a escola cumpra com o seu melhor papel, deve repensar sua forma de organização e de gestão, rever o projeto político-pedagógico para redimensionar sua identidade. A discussão sobre o projeto político-pedagógico implica entendê-lo como um dos principais instrumentos para a operacionalização do trabalho e das atividades da escola e para a definição de sua organização pedagógica. Sua construção ela deve ser coletiva, de forma a atender às necessidades da escola e da comunidade que se insere. Ele deve ser avaliado constantemente, o que permite que a escola tome uma nova direção, se preciso for. Observemos o conceito de projeto político-pedagógico segundo Veiga. O projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com um sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente. E por isso, todo o projeto pedagógico da escola é também um projeto político, por estar intimamente articulado ao compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da população majoritária. Antes da atual LDB, os projetos eles eram feitos, não raras vezes, como exigência legal pelas secretarias estaduais ou municipais de educação. As escolas recebiam os mesmos prontos. Os diretores, em reuniões, passavam o projeto para os professores e este acabava se somando a outros volumes nas prateleiras ou gavetas. Com a nova LDB, cada escola foi convidada a construir o seu projeto político-pedagógico. E para organizar o projeto político-pedagógico, faz-se necessário pensar nas finalidades: cultural, que visa preparar culturalmente os indivíduos para compreender melhor a sociedade em que vivem, política e social, que busca formar os indivíduos para participarem politicamente na sociedade da qual fazem parte, profissional, propõe-se preparar o estudante para a compreensão do trabalho na sua formação, e humanística, que tem como objetivo formar o estudante integralmente, as quais a escola se propõe, como alcançá-las e quais serão priorizadas. A escola ela precisa definir coletivamente se priorizará todas estas finalidades ou se algumas serão mais enfatizadas que outras. A atuação comprometida dos trabalhadores em educação é fundamental. Você conhece o PPP da escola em que trabalha? Participou da elaboração do projeto político-pedagógico da escola da qual fazem parte?
Para que a tomada de decisão na escola ela seja compartilhada, é necessária a efetivação de vários mecanismos de participação, como, por exemplo, o aprimoramento nos processos de escolha ao cargo de diretor, a criação e consolidação de órgãos colegiados na escola, conselhos escolares e conselho de classe, o fortalecimento da participação estudantil por meio da criação e consolidação de grêmios estudantis, a construção coletiva do projeto político-pedagógico da escola, a redefinição das tarefas e funções da associação de pais e mestres na perspectiva de construção de novas maneiras de se partilhar o poder e a decisão nas instituições. É nessas direções que se implementam e vivenciam graus progressivos de autonomia da escola. Na unidade anterior, vimos que a gestão democrática ela foi conquistada pela mobilização social, legitimada através da Constituição Federal de 1988 e reafirmada pela LDB e PNE. A partir desses marcos legais, fica estabelecido nas instituições públicas de educação básica, os conselhos escolares, com a participação coletiva da comunidade escolar e local em todas as instâncias. A implementação dos conselhos escolares permite que diferentes setores da sociedade possam contribuir e participar da gestão da escola de forma democrática e institucionalizada. A escola pode adotar uma nova prática de gestão que priorize a dimensão participativa. Podemos observar alguns exemplos de concepções que priorizam a participação. A cogestão, que busca o equilíbrio de poder e de participação dos vários segmentos no interior da instituição, escola ou empresa. A administração colegiada representa uma instância coletiva de tomada de decisão e de análise dos problemas da escola. A democracia participante, onde seus membros elegem delegados para representar seus interesses. O seu objetivo é que os problemas das bases sejam considerados nas políticas do governo e do Estado. Só os delegados escolhidos têm autoridade para votar. Autogestão, que pressupõe que todos os cidadãos se tornem administradores diretos de suas organizações. A coletividade exerce poderes do governo por meio da ação direta. Portanto, para que a participação ela seja uma realidade, são necessários os meios, as condições e ações favoráveis. É necessário repensar a cultura escolar e local para além dos processos, normalmente autoritários, de distribuição de poder no seu interior. Qual o significado e o lugar que o Conselho Escolar ocupa na estrutura da escola? O inciso 2 do artigo 14 da LDB afirma que os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Portanto, os conselhos escolares instituídos nas escolas são espaços de exercício da cidadania e é um dos instrumentos efetivos de participação e de tomada de decisões democráticas. Um outro mecanismo de participação é a escolha dos diretores. Talvez você já tenha participado de um processo de escolha de um diretor na escola em que trabalha. E as formas mais usuais de escolha de diretor nas escolas públicas têm sido diretor livremente indicado pelos poderes públicos, onde o critério de escolha é o favorecimento, sem considerar competência ou respaldo da comunidade escolar, e quem se opusesse à força do prefeito ou governador era eliminado. Diretor de carreira tinha acesso ao cargo vinculado a critérios como tempo de serviço, merecimento, escolarização. Alijava também a participação da comunidade escolar na escolha de seu dirigente. Diretor aprovado em concurso público
A defesa do concurso público de provas e títulos é bandeira a ser efetivada como forma de ingresso na carreira dos profissionais da educação, mas desconsidera a comunidade escolar e possui limites como transformar diretores em donos da escola, que ficam até sua aposentadoria. Diretor indicado por listas tríplices ou sextuplas ou processos mistos, que consiste na consulta à comunidade escolar ou setores desta para a indicação de nomes possíveis dirigentes, cabendo ao executivo ou seu representante nomear o diretor dentre os nomes destacados e ou submetê-los a uma segunda fase de provas ou atividades de avaliação de sua capacidade cognitiva para a gestão da educação. E a eleição direta para diretor, que historicamente tem sido a modalidade considerada mais democrática pelos movimentos sociais. O processo de eleição de diretores é muito variado nos estados e municípios que os adotam. É fundamental garantir a participação de todos. Deve-se ter o cuidado de não transpor para a escola os vícios das eleições gerais, como o voto do cabresto e as trocas de favores. A eleição de diretores deve ser um instrumento associado a outros na luta pela democratização possível das relações escolares. A gestão da escola configura-se em ato político, pois requer sempre uma tomada de posição política. Exige-se um posicionar-se diante de alternativas. A gestão escolar não é neutra, pois todas as ações desenvolvidas na escola envolvem atores e tomadas de decisões. Ações como a limpeza e conservação do prédio escolar, definições pedagógicas, resolução de situações de violência, entre outras, indicam uma determinada lógica de gestão, pois são ações que expressam interesses e compromissos que permeiam as escolhas e os rumos tomados pela escola. A democratização da gestão, por meio do fortalecimento de mecanismos de participação na escola, em especial do conselho escolar e na escolha do diretor, apresenta-se como instrumentos que podem envolver os diferentes segmentos das comunidades local e escolar nas questões e problemas vivenciados pela escola. Nessa direção, a escola, fortalecendo a sua identidade institucional, caminhará para o efetivo exercício da vivência de progressivos graus de autonomia. Qual forma de autonomia as escolas que pretendem vivenciar a gestão democrática devem consolidar? Quando falamos em autonomia, logo relacionamos a ideia de liberdade, independência, de fazermos aquilo que entendemos ser melhor para nós num determinado momento. A partir de agora, vamos discutir o conceito, as formas e as dimensões da autonomia da unidade escolar. Então, observemos alguns conceitos de autonomia. Barros afirma que a autonomia é uma maneira de gerir, orientar as diversas dependências em que os indivíduos e os grupos se encontram no seu meio biológico ou social, de acordo com as suas próprias leis. Segundo Neves, a autonomia é a possibilidade e a capacidade de a escola elaborar e implementar um projeto político-pedagógico que seja relevante à comunidade e à sociedade a que serve. A escola vive um momento de busca progressiva da autonomia. No entanto, essa autonomia se refere a alguns aspectos, como, por exemplo, a liberdade que a comunidade escolar tem em elaborar o seu projeto político-pedagógico, PPP. O objetivo da autonomia é a busca pela qualidade com equidade e o fortalecimento da escola através de práticas anti-autoritárias. Veiga destaca 4 dimensões da autonomia: a administrativa, que consiste na possibilidade de elaborar e gerir seus planos, programas e projetos; a jurídica, que diz respeito à possibilidade de a escola elaborar suas normas e orientações escolares em consonância com as legislações escolares, como, por exemplo, matrículas, transferência de alunos;
A financeira refere-se à disponibilidade de recursos financeiros capazes de dar à instituição educativa condições de funcionamento efetivo. A pedagógica, que consiste na liberdade de propor modalidades de ensino e pesquisa, está ligada à identidade, à função social, à clientela, à organização curricular, à avaliação, bem como aos resultados e, portanto, ao projeto político-pedagógico da escola. Quando a autonomia ela é vista como uma forma de inserir a comunidade no processo decisório da escola, a gestão democrática passa a ser uma prática presente na escola, que procura deixar de lado as práticas autoritárias que estão em vigor na sociedade, assumindo uma postura de participação e emancipação. Para alguns pesquisadores, existem duas formas de autonomia. A autonomia decretada, que consiste na transferência de competências por meio de decretos da administração central e regional para as unidades escolares, e a autonomia construída, que refere-se à construção coletiva e democrática de projetos na escola que atendam aos anseios da comunidade a que pertence. Ao defendermos a autonomia da escola, estamos defendendo que a comunidade escolar tenha liberdade para coletivamente discutir, planejar, construir e executar o projeto político-pedagógico almejado por ela. No entanto, mesmo tendo esta autonomia, a escola está subordinada ao Sistema Nacional de Educação e às leis que o regulam, não podendo, portanto, desobedecê-las. A conquista da autonomia resulta das lutas em prol da democratização da educação, como parte das reivindicações dos educadores, das organizações sindicais e de todos os que defendem a escola como espaço democrático. A luta desses segmentos pauta-se na crença de que as escolas têm suas especificidades, singularidades, o que significa que as comunidades escolar e local precisam da autonomia para construir coletivamente os seus projetos de educação. E na escola, cada trabalhador contribui com sua parcela para que ela cumpra o seu papel primordial, que é a formação dos estudantes. Ressaltamos o importante papel dos trabalhadores da educação, destacamos a importância de que estes profissionais conheçam a legislação, a escola que trabalham, os mecanismos de participação e decisão como caminhos fundamentais para a vivência da gestão democrática. A gestão democrática, entendida como a participação efetiva dos vários segmentos da comunidade escolar, deve envolver pais, professores, estudantes e funcionários na organização, na construção e avaliação dos projetos pedagógicos, na administração dos recursos, enfim, nos processos decisórios da escola. Espero que as reflexões desenvolvidas na disciplina Gestão da Educação Escolar contribuam com a formação continuada de cada um de vocês e, sobretudo, com o engajamento na construção de uma escola pública, popular e democrática. Bom estudo!